Paz, meus queridos. Que alegria estar aqui com vocês. Trago um abraço da Igreja Batista do Meio, em primeiro lugar, né? Nossa comunidade ali, já há 15 anos, uma caminhada de experiências com Deus. E estar aqui nesta noite também é uma oportunidade de saudá-los em nome da nossa diretoria nacional. Pastor Adilson e também pastor Daniel Ventura mandam, por meu intermédio, um abraço caloroso, carinhoso para todos vocês. Também uma expectativa grande, acho que eu vou ter uma outra oportunidade de falar institucionalmente, mas vou aproveitar esse momento já para dizer da nossa grande expectativa por janeiro, para estarmos juntos em Vitória, não é? Na realização do nosso Congresso Nacional, e que o Senhor nos dirija em cada etapa ali do nosso encontro, não só nas edificações, mas também nas deliberações, na eleição da nova diretoria. Então, a despeito aí das limitações que eu sei que ainda estão impostas para os ajuntamentos, eu espero que você consiga estar com a gente ali na nossa Assembleia e Congresso em Vitória, em janeiro. A partir do dia 10 estaremos chegando, né, como revoada, e nos próximos dias estaremos ali celebrando a nossa convenção, a nossa Assembleia Convencional. Muito bom estar aqui com vocês. Cheguei no meio da tarde, e bom ouvir assim de longe a alegria, os risos, a bagunça, e nós pastores sabemos o quanto isso é importante para nós, esse tempo de descompressão, né? No futebol, na sinuca, no cafezinho, no almoço, na sobremesa, nos abraços, não é? E é muito precioso rever alguns amigos queridos da caminhada, alguns ex-alunos com os quais tive o privilégio de conviver ali no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul, não é? E também alguns colegas e amigos que fomos construindo ao longo dessa caminhada de quase 28 anos de ministério pastoral. Eu confesso que prefiro sempre estar aí onde vocês estão. Eu sou um incansável e quanto mais aprendiz. E eu sou um consumidor voraz por encontros de treinamento, de liderança, temas que me envolvem sobremaneira. Então, confortavelmente, eu estaria melhor aí onde vocês estão, aprendendo como vocês. Para mim é um desafio, então, ter alguma coisa para compartilhar com vocês. Lembro que o pastor Fausto, certa vez, foi chamado, pego no laço, como presidente da CBB, para falar numa das capelas do Seminário do Sul. Ele morava ali na Uruguai, e aí o pastor Ebenezer, meu tio, explicar para vocês entenderem melhor, o Manu olhou assim de rápido: cadê? O João Marcos está aí ainda, já foi? Tá, não precisa entrar não, é só para explicar isso, porque o Manu olhou e disse assim: ele é seu primo mesmo, não é? Pois é, pode não parecer e pode você não saber, mas é que a Noemi, que é agora a viúva, né, do pastor Ebenezer, o pastor Ebenezer casou-se pela segunda vez com a irmã da minha mãe, a Noemi Lucília. Ela é irmã da minha mãe e por isso então nós temos essa consideração afetiva, familiar, afetuosa, não é? De chamarmos-nos de primos, ainda que os sangues não tenham uma conexão direta, né, de DNA, mas o sangue de Cristo nos uniu e é um privilégio, uma alegria essa caminhada. E o pastor Ebenezer, então, sacou o pastor Fausto lá do apartamento dele assim: cobre aqui a escala da capela que algum pregador falou. A gente não sabe até hoje quem foi o furão, não é? E o pastor Fausto, quando chegou lá, ele disse assim: olha, eu estou aqui com duas possibilidades. O pregador, ou ele tem alguma coisa, ou ele tem que dizer alguma coisa, ou ele tem alguma coisa para dizer. Eu venho aqui dizer e confessar que hoje eu tenho que dizer alguma coisa, porque eu não contava com isso na minha agenda, não é? E muitas vezes a gente se vê numa situação como essa, né? De ter que dizer alguma coisa é altamente desconfortável. E quando a ordem aqui do Espírito Santo me convidou ainda para aquele primeiro encontro, que foi desmarcado em maio, se não me engano, abril, não é? Eu me pus de joelhos diante do Senhor, diante da responsabilidade de refletir sobre um tema, ao mesmo tempo, tão relevante e abrangente como esse. Como é que eu vou resumir em 3 encontros o que é ser pastor batista ontem, que já passou, como refletir sobre aquilo que já passou, como refletir sobre grandes desafios que temos vivido hoje, e quem diria que este hoje contemplaria uma realidade tão adversa de uma pandemia que nos pegou de assalto, e praticamente nos desmontou, nos desestruturou. Em 24 horas, alguns de vocês e eu tivemos que lidar com redes sociais, com o mundo digital, mas esse assunto para amanhã. Eu estou só especulando com você o desafio dessa temática. E finalizar como videntes, né? Antevendo um futuro tão incerto, tão desconhecido,
Então, imagina o desafio que é para mim, peço a misericórdia de vocês, né? Já tomando aí a noite já avançada, um tempo tão precioso da comunhão, de poder compartilhar e ter alguma coisa para dizer. Eu não tenho aqui que dizer alguma coisa. Na verdade, Deus, pela sua misericórdia e graça, deu ao meu coração algumas coisas para serem ditas a você nesta noite, muito mais como um compartilhamento. Então eu peço a você primeiramente misericórdia pela nossa amizade, para compreender a dificuldade que este tema traz diante de nós. O seu desafio é o meu desafio, de refletir sobre uma abrangência tão imensurável quanto esta, um desafio tão premente e um futuro tão incerto, como encontrar respostas para perguntas tão difíceis. E eu não vim aqui dar respostas, eu vim talvez até provocar você na mesma dimensão, e eu que me sinto provocado diante das circunstâncias que a gente vive como pastores batistas. Eu não sei se há pastoras aqui presentes, ou só pastores, não sei como é que está essa realidade aqui no estado, né? Oi? Não, né? Então, ok. Se entrar no dilema do problema, eu falo em nome da diretoria, né? A gente vive isso todos os dias, né? Então, perdoe-me por talvez entrar num terreno minado, num contexto capixaba, né? Mas deixa para a nacional e deixa para os outros estados, então, tá bom? Eu apenas transferi a pergunta que minha esposa fez, porque eu tirei uma foto do plenário e ela ouviu assim: tem pastoras também? Aí eu, não, até onde eu soube, os 50 primeiros pastores inscritos tiveram o privilégio, né, de trazerem consigo suas esposas. Então, essa foi a resposta direta para minha esposa, que estava lá curiosa para saber se havia pastoras aqui também. Então, vocês, pastores e esposas de pastores, diante do desafio do tema para essas 3 reflexões. E, talvez transitando um pouco, tangenciando e fazendo interseções nas temáticas, eu também teria a alegria e o privilégio de, nas manhãs dos próximos dias, refletir sobre o desafio da pregação nesse contexto, ou seja, algo mais ligado diretamente à pregação. Tendo aqui, eu até fiquei feliz quando o Manu anunciou os preletores dos workshops, que o Juarez está no outro, porque eu falei: será que ele vai assistir a minha sobre pregação? O homem é papa da pregação também, professor de seminário, ainda bem que você vai falar sobre vida devocional, então não vai estar na minha, né? Mas também compartilhar um pouco sobre os desafios desta arte de pregar, também num mundo tão complexo como esse que a gente está vivendo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no workshop da manhã. Pastores batistas ontem, como eu disse, como falar sobre um tempo que já passou, não é? E eu não consigo aqui cavucar o passado, e muito menos pisar plantas que foram colocadas pelos nossos ancestrais e ascendentes. Não se trata aqui de pisar no passado, fazer uma reflexão e visitar culpas, responsabilidades. O que eu pretendo é justamente refletir sobre a história que foi transcorrida e percorrida até chegar até aqui, para estabelecer alguns fundamentos, algumas bases daquilo ou sobre o que refletiremos amanhã e na quarta-feira à noite, que é o que mais nos importa. Mas como observar a edificação do que somos e fazemos, se não tivermos este olhar no retrovisor para conhecermos um pouco da nossa história, um pouco do nosso passado e de como chegamos até aqui, e estabelecer então, portanto, um alicerce que vai garantir que o edifício a ser construído ou sendo edificado é firme, é sólido, é permanente até que Cristo volte. Cunhou-se uma frase que permeou a nossa história até aqui, como alguns que insistem em dizer que não se fazem mais pastores como antigamente. Volta e meia a gente acaba ouvindo coisas assim de críticos, de adversários, da visão ministerial da atualidade, de pessoas que avaliam e tentam sintetizar uma visão acerca do que se faz hoje ou do que se é hoje, e muitas vezes de forma muito pesada acusam-nos de sermos muito piores ou diferentes do que os pastores foram em gerações passadas. Certamente você já ouviu isso em algum momento, num café, numa sala de visita, numa mesa de reuniões. Alguém disse: pois é, pastor, mas não se fazem mais pastores como antigamente. Pastor Irlande Pereira de Azevedo, pastor do nosso coração, muitas vezes ele reescreveu essa frase e substituiu um elemento dela dizendo: na verdade, não se fazem mais pastores para antigamente. Essa é a verdade. O que ontem pode nos ensinar
gera reflexões e novos significados para sermos respostas a perguntas que não se fazem mais, mas que foram reeditadas para um tempo atual, necessidades imediatas, urgentes, e também olhando para o futuro, uma realidade ainda tão desconhecida e tão incerta. Então é necessário que a gente olhe para ontem sim, não para fazer uma leitura crítica, um julgamento condenatório daquilo que outros fizeram de bom ou de ruim, e que de alguma maneira nós somos resultado disso. Mas é sem dúvida alguma olhar para o passado e aprender com a história que não pode nunca ser esquecida, a história que de forma alguma pode ser ignorada, ao contrário, constantemente revisitada para repetirmos os acertos, consertarmos os erros e procurarmos como um desafio constante diante de nós fazermos melhor do que foi feito até aqui. Tradições e costumes ao longo do tempo têm distorcido boa parte do que denominamos hoje ministério pastoral. A igreja cristã vem passando aos poucos, ou muitas vezes em velocidade muito rápida, da simplicidade à complexidade, à medida que deixa de ser um organismo vivo, espontâneo, e torna-se mais uma instituição estabelecida, cedendo aos apelos do presente século. Ou seja, a igreja, ao invés de permanecer fiel às suas raízes e às suas origens, ela se conforma com a realidade, com a desculpa justificativa de que precisa ser relevante, mas por conta disso cede e abre mão de elementos que são inegociáveis da nossa essência, da nossa natureza, da nossa história. Há um esforço de alguns poucos de redescobrirem aquela igreja que antes foi pura e simples, como, por exemplo, aquela apresentada no livro de Atos dos Apóstolos e também nas epístolas apostólicas. Que bem que estamos aqui, que bom, na verdade, que estamos aqui para refletir sobre isso antes que seja tarde demais. Para mim, uma das advertências mais severas que temos para o nosso coração hoje é aquela que o próprio Senhor Jesus fez à igreja em Éfeso. Eu estou desde o 1º domingo de janeiro de 2021 refletindo com a nossa igreja sobre a história, uma radiografia de uma igreja que surgiu, cresceu, foi ameaçada e finalmente advertida severamente. Faça uma análise no Novo Testamento da história da igreja em Éfeso e você vai perceber um paralelo muito semelhante com as nossas igrejas. Nasceu ativa, relevante e transformadora, mas acostumou-se com o seu tempo, cedeu às pressões da cultura, dos sistemas, até que finalmente Jesus, no último apelo, diz para ela: volta ao primeiro amor, antes que seja tarde demais. Este apelo tem percorrido quase 2000 anos, e nunca será tarde demais, muito menos cedo demais, para que a gente permita que o Espírito Santo visite o nosso coração profundamente e nos faça enxergar o quão longe fomos, e então voltarmos ao início de tudo. E tomando as palavras do próprio dono da igreja, dizer: antes que a nossa luz seja tirada, antes que o nosso candelabro seja afastado, e a gente deixe de ser, de uma vez por todas, aquilo para o que fomos chamados. Thomas Oden, em seu livro Teologia Pastoral, disse que o estudo do verdadeiro ministério pastoral começa, continua e termina nas Escrituras. Então, não tem como falar sobre ontem sem visitar o começo de tudo, para que a gente possa restabelecer, então, os fundamentos, os alicerces sobre os quais nós surgimos. E ao longo desses quase 2000 anos de história, fomos nos afastando cadenciadamente, até que parece que hoje a igreja não está muito próxima daquilo que um dia fomos chamados para si. No Antigo Testamento, o ministério pastoral é apresentado na base daquilo que o próprio Deus é para o seu povo. O amor de Deus constitui o tema principal do exercício pastoral. Jeremias 31:3 diz, entre vários textos que eu poderia citar, mas eu selecionei alguns apenas, o profeta diz: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Deus sempre se apresentou para o seu povo como o amor pleno, perfeito.
E no Antigo Testamento, a pessoa do próprio Deus, do seu povo, apresenta-se disposto a apacentá-lo como um rebanho. Ao mesmo tempo que ama, também disciplina. Provérbios 3:11, o sábio Salomão diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. O pastor que ama é o pastor que disciplina. É o pastor que está disponível, como no Salmo 7:11, porque eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. A presença daquele que ama, daquele que cuida, advertindo, corrigindo, aperfeiçoando, faz isso por misericórdia. Isaías 54:10, na primeira parte, diz assim: mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você. E essa misericórdia, aliada com a sua compaixão, no Salmo 145:9, o Senhor diz: o Senhor é bom para com todos. A figura do pastor, do seu rebanho, claro que sintetizada e poetizada pelo incomparável Salmo 23, é confirmada em tantas outras manifestações de Deus para com o seu povo. Um Deus e um pastor que ama, que corrige, que lidera e está presente e age com misericórdia e compaixão. Avançando para o Novo Testamento, a figura pastoral agora se personaliza de forma completa na pessoa de Jesus, que se revela como o sumo, o supremo pastor. Eu sou o bom pastor. E ele nos ensina que o pastor se entrega. O pastor, no exercício daquilo que deve ser e realizar, é aquele que se oferta por completo, porque o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, o ministério que nos foi transmitido, o ministério que um dia nos comoveu, nos contritou, nos constrangeu, é fundamentado naquilo que o próprio Deus é para o seu povo e naquilo que Jesus personificou em carne, em osso, e nos ensinou a ser, a amar do jeito dele, a servir do jeito dele, a viver do jeito dele e, se preciso for, morrer como ele fez por aqueles que ele ama. O papel e a responsabilidade de um pastor, conforme apresentado no Novo Testamento, são a base de todo o ministério bíblico. Encontramos no Novo Testamento as definições que são desnecessárias serem reeditadas e reescritas para vocês. Mas vai lembrar que somos presbíteros ou anciãos, pessoas tidas como sabedoria para liderar, dirigir, administrar, tanto institucionalmente, no sentido do organismo, da estrutura, mas principalmente na espiritualidade do povo de Deus. Como bispos e supervisores, dirigimos, orientamos, lideramos, influenciamos as pessoas para um jeito de viver semelhante ao de Jesus, se nós formos imitadores de Jesus. Fazemos parte talvez de uma geração, e aí eu chamo para essa responsabilidade aqueles como eu, nasceram de 70 para cá, que ouvíamos dos nossos pais e avós, e muitas vezes com pureza da alma, dizer assim: não olha para fulano, olha para Jesus. Mas devemos resgatar a coragem que o Novo Testamento estabeleceu, em que o próprio apóstolo Paulo diz: olhem para mim, porque eu estou tentando imitar Jesus, imitem o que eu faço. Há uma lacuna de responsabilidade ética, a olhar para o passado e vemos que temos sim referência lá na nossa história, que deveria resgatar em nós o senso de responsabilidade, de integridade, de inteireza, a ponto de Paulo dizer aos Efésios: imitem a Deus. Algo que, humanamente falando e pensando, é algo absolutamente descabido, impossível. Como alguém pode imitar Deus? E Paulo explica: amando, graça, compaixão. Efésios capítulo 4. É assim que o apóstolo Paulo vai nos orientar a sermos pastores para hoje, olhando para os referenciais que temos no nosso passado. Pastor, a célebre terminologia do poimen, aquele que lidera com autoridade, que protege e que dirige com precisão, suprindo, atendendo, cuidando, ungindo a vida daqueles que precisam do bálsamo, da cura, da restauração. Pregadores que proclamam e ensinam a palavra da verdade, insubstituível, inegociável,
mestres que instruem, que expõem, que corrigem. Ou seja, a liderança pastoral, a partir do Novo Testamento, é a realização daquilo que se faz pelo que pregamos, pelo que ensinamos, do modo como lideramos e como pastoreamos as pessoas, o povo de Deus. Todas essas funções eram evidentes na igreja primitiva. Analise o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar disciplina, simplicidade, espírito voluntário, tolerância com a diversidade de pensamento, algo que está tão raro nos nossos dias, onde degladiamos, divergimos, polarizamos e não nos encontramos mais. E olhamos para o Novo Testamento e ainda que tivessem opiniões opostas, ainda que muitas vezes concílios deixassem bem definidas posições antagônicas, entendiam que todos faziam parte do mesmo movimento, o reino de Deus. E até mesmo quando separavam-se, como Paulo e Barnabé, continuavam unidos até o ponto de um reencontro. Quando Marcos, a razão daquela diferença e daquela separação, tornou-se tão útil quanto foi lá no comecinho na vida de Paulo, porque alguém como Barnabé tomou aquele jovenzinho, inconstante, cansado, talvez um pouco revolucionário, mas forjou, lapidou como um bom pastor, ao ponto de amadurecê-lo, para torná-lo útil lá no futuro, no finalzinho da vida de Paulo. O zelo pela evangelização, observância das ordenanças bíblicas, ênfase no Espírito Santo e, principalmente, um não bem sonoro ao tradicionalismo, à corrupção e à hierarquia. Este é o cenário do ontem do ministério pastoral, tendo por base aquilo que a palavra nos ensina e nos revela. Mas nós podemos caminhar um pouco mais na história do movimento cristão, a história desta igreja que nasceu em Jerusalém, se espalhou, cresceu, evoluiu, mas também o progresso trouxe muitas dificuldades. A realidade é que o desenvolvimento deste chamado ministério tríplice de bispos, presbíteros, diáconos e pastores representou um distanciamento sério em relação ao ministério desse Novo Testamento. Surge então, ao longo do início da era primitiva da igreja cristã, homens que se levantaram no esforço de manter a igreja fiel aos seus ensinamentos. À medida que a igreja do Novo Testamento passava pelos primeiros séculos e tornava-se uma igreja oficial, organizada, reconhecida, ia com frequência distanciando-se dos padrões da simplicidade e da essência da vida como Jesus. Apesar disso, vozes potentes, muitas vezes até um tanto quanto contraditórias pela sua humanidade, como Agostinho, que por um lado defendia a simplicidade da vida com Cristo, mas também construiu para si uma tradição monástica do afastamento do povo, do cheiro da ovelha. Mas tinha no seu coração uma consciência: a igreja não pode deixar de ser simples. E a estrutura da igreja não pode permitir que achemos que seja fácil demais fazer uma roda girar no automático mecanicamente. Crisóstomo, que afirmou nos primeiros séculos a necessidade de viver pelo exemplo, com a ambição de que a palavra de Cristo habite sempre, rica e abundantemente, ou seja, transbordantemente dos homens. Então, apesar disso, vozes potentes, tanto dentro quanto fora da igreja, clamavam por um retorno ao ministério bíblico. Veja que 2.000 anos se passaram e continuamos vivendo uma necessidade recorrente de visitar o passado para recuperarmos a nossa essência, a nossa identidade. Pastores batistas ontem significa olhar o passado e nós reencontrarmos-nos com a nossa história, que começa na pessoa de Jesus, que revelou a plenitude do amor do Pai, que é o nosso pastor. Chega então a chamada Era das Trevas, em que mesmo em meio a esta era tenebrosa, que antecedeu a reforma, que deu uma guinada na história do mundo, vozes também em favor de um ministério bíblico se levantaram neste período chamado da pré-reforma. John Wycliffe, esse eu preciso ler literalmente, John Wycliffe diz nas suas 43 proposições, ele diz claramente a sua percepção de um ministério pastoral bíblico. Ele diz o seguinte:
os sacerdotes devem exercer sua função principal, ou seja, o cuidado com o pastorado. Veja que nesta época já vivia-se essa crise de uma igreja institucionalizada, estruturada, e eles nem conheciam a tecnologia que tanto nos fascina hoje, que tanto nos dispersa, que tanto nos distrai. Ela é muito boa, mas ela pode muito bem tirar de nós a preciosidade do convívio, da relação. E John Wycliffe já percebia que os homens chamados por Deus para o ministério bíblico estavam se afastando da sua essência. Também nesse tempo, John Hus, quem estudou um pouco mais de história vai conhecê-lo mais a fundo, ele diz: não é o ofício que faz o sacerdote, mas o sacerdote quem faz o ofício. Nem todo sacerdote é santo, mas todo santo é um sacerdote. A Idade Média, portanto, foi um período em que muitos se levantaram desafiando a autoridade eclesiástica em busca da verdade perdida. E a verdade parece continuar perdida porque chega a Reforma. E também mesmo com as suas contradições, dos grandes personagens, dos vultos da Reforma, encontramos Lutero conclamando a derrubada dos muros que se estabeleceu pelo romanismo e apresenta propostas que incluem reformas para restabelecer uma igreja simples, com sacerdotes paroquiais de caráter piedoso, que descem dos púlpitos para ter um relacionamento com as pessoas. O estabelecimento dessa igreja foi o maior complexo do que Lutero imaginou a princípio, mas continha os elementos-chave, que era a pregação da palavra, os sacramentos do batismo, o altar, as chaves da disciplina, da ética, do perdão cristão, o ministério vocacionado e consagrado, ações de graças, cultos públicos e o sofrimento, ou seja, tomar para si a cruz santa de Jesus. Ele deu grande ênfase ao cuidado pastoral que sempre estava diretamente relacionado com o ministério da palavra. Martinho Bucer foi denominado o teólogo pastoral da Reforma. Eu encontrei essas informações que me trouxeram grande alento, saber que já naquela época alguém escreveu 3 tarefas do pastor: ser um mestre diligente das Escrituras Sagradas, administrar os sacramentos e participar da disciplina da igreja. E essa terceira tarefa, que era disciplinar a igreja, incluiria 3 partes: vidas, modo e penitência. Cerimônias sagradas, fazendo com que as pessoas fossem cuidadas no seu interior. João Calvino, para a compreensão bíblica do ministério, teve a sua contribuição tremenda. Foi pastor e também eclesiástico. Encontrou as tarefas do pastor em toda a Bíblia. Especificamente observou que o ensino e exemplo do Novo Testamento estabelece a natureza e a obra do pastorado no chamado e no ensino dos apóstolos. Para ele, Calvino, o pastor precisa de 2 vozes. Uma para juntar o rebanho e outra para afastar lobos e salteadores. Outra tarefa acrescentada por Calvino é administrar os sacramentos e visitar os enfermos. Parece que já naquele tempo o clero se afastou das pessoas. Envolveu-se tanto com outras tarefas, distraiu-se tanto com a estrutura, envolveu-se tanto com a suntuosidade, que esqueceu que o seu papel principal era cheirar pelo de ovelhas. John Knox, em suas cartas e relatórios pastorais, reflete uma rica compreensão do compromisso de pregar a palavra com grande paixão, profundo interesse e cuidado com o bem-estar espiritual dos homens. Talvez alguém possa dizer: mas o que nós temos com a reforma? De repente a sua histórica for essa, mas não tem nada a ver com a reforma. Nós batistas somos de outra linha, de outra origem, de outro caminho. Não de Jerusalém, provavelmente. Mas os anabatistas, por exemplo, também nessa mesma época resgataram e ensinaram um estilo simples de ministério. O ofício de pastor, então, será ler, admoestar, ensinar, alertar, disciplinar, liderar a oração pelo progresso de todos os irmãos e irmãs, ministrar a comunhão no partir do pão e, em todas as coisas, estar atento para cuidar do corpo de Cristo. Por que é tão importante olhar para o homem? É porque a gente vai identificar que ao longo da história sempre foi essa tensão de tarefas, essa tensão de ocupações, essa complexidade de responsabilidades. E o quanto tem sido difícil ao longo desses 2 milênios a gente estabelecer o nível da essência, da simplicidade do ser pastor, resgatando o nosso único, principal e exclusivo papel: cuidar de gente, cuidar de pessoas. Então chegamos ao momento presente
o que chamado a era presente, em que nós somos herdeiros mais próximos do movimento puritano, no sentido da teologia, né? Richard Baxter diz no tão conhecido, estudado por todos nós, o Pastor Aprovado, ele diz que o movimento puritano tinha um enfoque claro na palavra de Deus. E alguns conceitos importantes aqui. Limitar toda a organização da igreja, todas as práticas de adoração, ao que podia ser diretamente fundamentado em declarações e procedimentos encontrados na palavra. Está na Bíblia, a gente cumpre. Não está na Bíblia, a gente questiona. Este é o movimento puritano na sua essência. Os puritanos entendiam a igreja como uma realidade espiritual. Ou seja, a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. A igreja sequer é a liturgia, a igreja é a piedade. Porque liturgia existem tantas, modos, modelos, formatos, estilos, preferências. Mas é a piedade, é a fé em ação, em razão do outro. Não é o que as pessoas veem em nós, é o que elas recebem de nós, é muito mais. O puritanismo, então, vai colocar diante da igreja o desafio de elevar o papel do leigo, sua participação na adoração, vence as barreiras do clericalismo e traz as pessoas para uma experiência pessoal, insubstituível com o Senhor da igreja. A adoção e a simplicidade em várias partes do culto e da adoração, fazendo com que todos sentissem parte da experiência com Deus. O pastor puritano, segundo Baxter, devia pregar, ministrar os sacramentos e orar. E aí, entre aspas, todo ministro é intérprete duplo, de Deus para o povo e do povo para Deus. Apresenta uma das melhores teologias pastorais do período moderno. Depois da era dos puritanos, Charles Briggs escreveu o seu respeitado Christian Ministry, ou Ministério Cristão. Em síntese, ele dizia que a soma de todo o nosso labor é honrar a Deus e salvar os homens. É necessário voltar ao ontem, para ver o quanto nós distanciamos, esfriamos a chama da vocação, o senso de responsabilidade que faz a gente ter na pele o cheiro da ovelha, o perfume daquele pelo que caracteriza o povo de Deus. O nosso príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, conhecido principalmente por sua pregação e não tanto por suas funções diárias no pastorado, ensinou os seus alunos que a pregação era a forma essencial do pastor chegar ao coração das ovelhas. Mark Lloyd Jones, chegando mais perto aqui da nossa geração, respeitado como pregador expositivo, foi um pastor devotado e fiel. É interessante como ele entendia que as pessoas precisavam mais da ajuda espiritual do que psicológica. Lloyd Jones também foi pastor de pastores, na medida em que procurava lhes instilar o que Deus lhe havia ensinado. Jay Adams, quantos aqui da minha geração estudaram aconselhamento bíblico com Jay Adams, que foi o precursor de uma visão de que a Bíblia pode sim e deve responder aos mais profundos anseios, desenvolvendo um modelo bíblico de aconselhamento, de resposta, trazendo ao conhecimento e à consciência do indivíduo a possibilidade de renovar a alma por meio do arrependimento, do confronto com o pecado, a partir da revelação bíblica, dando-lhe uma nova vida. Os pastores de hoje podem, portanto, encontrar grande incentivo e receber imensos desafios estudando a vida e as convicções dos ministros fiéis do passado. Mas, como precisamos de uma base bíblica para tudo aquilo que cremos, é necessário que a gente, pelo menos, reflita mais uma vez no salmo que nós aprendemos desde pequenos, que éramos, ou que fomos, como eu, nascido em um lar cristão, filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, primo de pastor. Diz o pastor Manu hoje no carro, tem mais pastor do que gente inteligente na minha família. Mas todos nós temos uma história de uma caminhada de obediência. Não somos melhores, mas aprendemos muitas vezes com suor e lágrimas. Que este salmo não se trata apenas de falar do salmo do pastor, mas ele apresenta um pastor que nos ensina a pastorear. Diz assim no Salmo 23, na Nova Almeida atualizada, porque eu não podia deixar de fazer a propaganda para ajudar o Assir aqui. Nós escolhemos essa Bíblia do Centenário e realmente ela é fantástica. Fecha a parede, eu não estou ganhando nada com isso. Podia até ganhar um presentezinho da Sociedade Bíblica. Mas diz assim o salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo 23, portanto, fecha este pensamento, esta reflexão analítica de uma história de 2000 anos, de uma tensão constante entre o ser pastor e o fazer pastor. A essência entre a atividade pastoral e a natureza pastoral. Entre a estrutura e a simplicidade. O Salmo 23 revela e nos ensina muito da realidade humana do pastor de ontem, que nos serve de farol para iluminar o caminho hoje e apontar a direção do amanhã, de modo a cumprirmos com plenitude o chamado que recebemos do Senhor. Este salmo nos ajuda a compreender o ontem, daquele que não muda, lança luz sobre o piso sobre o qual caminhamos hoje, mas também se levanta diante do futuro e elucida, clareia a direção que devemos percorrer. Então o Salmo é parte da experiência de Davi, um pastor por profissão, experiente no que fazia, especialista em estratégia de pastoreio. Somente assim é que conseguimos extrair a aplicação das imagens contidas neste Salmo. Em o seu precioso livro, sugestão de leitura para você, se é que você não leu, de D.A. Packer, O Deus que Guia e Guarda, num trecho que ele fala sobre o pastoreio deste Senhor, que é o nosso pastor, ele faz menções preciosas e cita um outro teólogo também muito precioso, chamado Philip Keller, não Timothy Keller, que conhecemos, mas diz assim, é que nesse texto há um relacionamento pelo qual Deus conduz e guia a nossa vida. A ovelha é um animal por natureza tolo, indefeso, teimoso por natureza, necessitada, dependente, vulnerável, incapaz de cuidar de si mesma. A despeito de tudo isso, Davi, a ovelha, se alegra pelo fato de que não está sozinho. Ele está sob o cuidado do pastor divino. Essencialmente, o pastor é um cuidador. Aqui está, olhando para ontem, algo que deve ser resgatado na nossa essência pastoral, à luz daquele que é o nosso pastor. Ele cuida. Ovelhas se metem o tempo todo em problemas. Eu devia ter separado um memezinho que tem rolado aí, não sei se você viu. Uma ovelha cai de cabeça numa vala. O pastor puxa ela pelas patas traseiras, ela sai saltitando, daqui a pouco ela cai de novo na mesma vala. Ovelhas são assim. Somos assim. Eu sou assim. E acredito que você também seja. Então, as ovelhas se metendo constantemente em todos os tipos de problemas, pegam doenças, incapazes de se defender, se enroscam em arbusto. Ser pastor na Palestina, especialmente, era um trabalho muito difícil e Davi sabia. O cuidado, a presença, o trabalho incluía a vigilância permanente, uma inspeção constante para ver se havia alguma ferida no corpo da ovelha. Precisava estar fisicamente preparado, saudável, para reagir a qualquer ataque ou ameaça de pregadores, prover medicamentos, bálsamos terapêuticos. O pastor devia ter vigor. Como disse, a mesma voz que fala às ovelhas é a voz que afasta os lobos vorazes. É necessário que você se cuide para poder cuidar das suas ovelhas também. Mudar a sua vida, mudar o seu estilo, mudar as suas preocupações. Além disso, deveria todos os dias, o dia todo, prover água, pasto, alimento, cuidado, proteção. Isso, em particular, era feito mantendo o rebanho em movimento, de modo que o pasto não fosse consumido em excesso. Olha que figura preciosa, quando vemos o pastor movimentando o seu rebanho de um lado para o outro, é para que eles sempre fossem conduzidos a pastos renovados, de alimentos fresquinhos, não esgotados. Espiritualmente falando, isso tudo se aplica ao perdão, à proteção, à libertação da culpa e do medo, à saúde, à força interior e à alegria de viver. Pastores geram alegria de viver nas suas ovelhas. Olhar para ontem, contemplar o nosso perfeito pastor, nos encoraja a olhar para hoje e amanhã e saber que nós podemos ser melhores do que temos sido. Estreitar esse espaço que nos distanciou entre a essência da nossa história, da nossa origem, para aquilo no que nos tornamos. Uma igreja estruturada, institucionalizada, fria, gélida, indiferente, insensível. Para tanto, também o Salmo nos ensina que a presença do pastor é para sempre. Nada me faltará, nem agora, nem nunca.
A exegese desse texto melhor é compreender que a presença do pastor não permitirá que você sinta falta de nada, porque ele lhe é suficiente. Não se trata de você achar que o pastor é o gênio da lâmpada, que você esfrega e ele te dá tudo o que você quer. É uma percepção teologicamente muito equivocada, uma distorção bíblica de achar que Deus é o nosso, faz tudo. Você faz 3 desejos, dá 3 pulinhos, faz e acontece, e Deus cumpre a sua vontade. Não. O que o salmista está dizendo é, porque o Senhor está comigo, por causa disso, Ele será a minha suficiência. Ele presente não me deixará sentir falta de nada. Toda a esperança cristã está firmada na certeza de que nada que coopere para o nosso bem verdadeiro a longo prazo faltará em nossa vida. Ele não permitirá que sintamos falta de nada, porque Ele nos acolherá. A ovelha, segundo Philip Keller, só dorme quando sentem paz e serenidade à volta. A pessoa responsável por isso é o pastor. Ele não dorme, porque as ovelhas, volta e meia, levantam a sua cabeça e dizem, ali está ele. Ele está ali, recostado sobre a árvore, sorvendo o seu cajado. O cajado está mais alto, porque a ovelha pode ver de longe. O pastor está aqui. E a presença do pastor que faz as ovelhas descansarem. Quantas vezes você já não teve essa experiência? De chegar na casa de alguém, visitar o coração de alguém e ouvir, que bom, pastor, que o senhor está aqui. É bíblico isso. Esse é o exercício pastoral. É para isso que você foi chamado. É isso que nos toca. Quando alguém reconhece que você está presente. Domingo agora eu fui pregar na igreja de Senador Camará. Papai foi pastor de lá 28 anos, desculpa. 28 anos. De 68 até 94. 66 a 94. Eu nasci naquele contexto, cresci ali, só saí dali para ser seminarista na igreja onde comecei o meu ministério e depois para casar. Papai foi pastor dessa igreja por 28 anos. Eu estive ali pregando nos 68 anos daquela igreja, domingo agora pela manhã. No caso ontem, né? Domingo foi ontem. É porque eu acordei de madrugada para ver que perdi um pouco a noção do ontem, hoje e amanhã. E um jovem, agora já um fase adulto, né? Um recém-passado da juventude para a fase adulta. Eu lembro dele menino. E ele disse para mim no final do culto, pastor Purim, eu lembro de muitas mensagens que seu pai pregava. E ele era um menino junior na época. Hoje ele é vocacionado para missões. Ele disse, mas sabe qual era a maior pregação que seu pai trazia? É quando ele entrava na favela, com aquela caravan que ele tinha, o papai tinha uma caravan, um banheirão grande, ia visitar minha avó. As pregações mais gratas que eu tenho do seu pai era quando ele sentava na nossa casa e bebia um café, um copo de geleia e comia umas bolachas. São as mensagens que eu mais me lembro do seu pai. Aquilo mexeu muito comigo. Porque pastorear uma igreja com 1.800 membros nos afasta das pessoas. Uma igreja onde aqui recebo um relatório do Conselho Fiscal dizendo, pastor, tem isso, tem essa resolução, em que um plano de cargos e salários para os funcionários está sendo renovado, em que eu sou solicitado para dar um parecer sobre uma mudança numa nova administração eclesiástica. Isso toma tempo demais. E então o Espírito Santo fala assim, cuidado, porque a mensagem que o seu pai deixou foi chegar com um carro na frente de uma idosa, da casa de uma idosa, e tomar um cafezinho simples com uma bolacha. E você talvez esteja gastando tempo demais com papel que fica velho e que o tempo leva. É isso que o Salmo 23 me faz trazer à memória, o que ontem foi e deveria continuar sendo. A presença do pastor faz as ovelhas descansarem. O texto também mais nos ensinar que ele renova as nossas forças, refrigera a minha alma. Tem a ver com o fato de que a ovelha, quando caída sobre suas próprias costas, não consegue por si mesma retomar a posição para as suas patas. Sabia disso? A ovelha não tem jeito de se virar sozinha, quase uma tartaruga. E o pastor precisa ali, com o seu cajado, trazê-la de volta. É necessária uma intervenção do pastor para colocá-la em pé novamente. Refrigerar não é assoprar o machucado, é literalmente colocar a ovelha no lugar certo, na posição certa, é revigorar, colocar a sua alma de pé novamente. É o nosso papel como pastor.
Olhar ontem é trazer à tona o nosso papel revigorante, que coloca a ovelha sobre suas 4 patas de novo, para continuar andando. O pastor protege enquanto caminha com a gente. Andar com o pastor não nos tira do caminho do perigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O salmista Davi está dizendo, eu sei que um dia eu posso andar, um dia eu irei andar, mas mesmo que isso aconteça, eu posso por algum instante perder a tranquilidade, a estabilidade, os recursos, ou até mesmo a vida, porque ele fala, é o vale da sombra da morte. Alguns exegetas acreditam que fosse um lugar literal mesmo, uma passagem de salteadores, escura, aterrorizante, e o salmista olha para aquele lugar assim, eu posso até passar ali. Como eu ontem voltando lá de Camará, na saída tinha um rapazinho com uma pistola assim, uma camisa do Flamengo, né? Pra variar. E eu sou, hein? Calma aí que eu sou também, eu tô falando como diz hoje, eu estou falando do lugar de fala, tá? Eu sei o que eu estou falando. Eu tive que entrar e sair escoltado pelas pessoas da igreja. E quando eu saí dali, onde eu sempre andei a pé na minha adolescência, chamava todo mundo pelo nome, jogávamos bola juntos no terreno da igreja. E aquele lugar agora é o Vale da Sombra da Morte. Há 4 meses queimaram pneus na frente da igreja. E aí, muitas vezes podemos perder a estabilidade, a tranquilidade, os recursos. Mas a companhia do pastor é uma garantia, nos livrará do mal. A vara que espanta os leões e outras feras predadoras é a mesma que nos aproxima, que traz para perto, que corrige ou que simplesmente no toque diz assim, ei, estou aqui com você. É o cajado que mostra para a ovelha, você não está andando sozinha, eu estou junto, vamos juntos. A liderança é essencialmente a capacidade de correr risco junto com a sua tropa, junto com seus companheiros, junto com o seu batalhão. E o texto termina com a esperança. O pastor já preparou o futuro. Eu ainda não sei exatamente o que você ouvirá de mim. Quer dizer, eu já sei, não sei o que você vai levar do nosso último encontro sobre o futuro. Mas eu posso já começar hoje dizendo para você, ele já preparou o futuro. Pode ser incerto, pode ser assustador, mas o que o salmista diz aqui é que o pastor nos garante dias de glória, a vida. Há, portanto, hoje, olhando para ontem, uma esperança certa de um futuro de glória, para a honra do nosso Jesus, que nos chamou e nos fez pastores hoje. O nosso pastor nos trouxe até aqui, e ele vai nos levar até o fim. O ontem nos ensina que vale a pena olhar agora e seguir em frente. Permaneçamos, portanto, juntos, em nome de Jesus. Amém.